na carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós estaremos então lendo esses 3 primeiros versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Que Deus esteja nos abençoando nesta meditação e nós estaremos então pensando sobre o tema o Deus que se revela. A Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado, então nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus que fala e nós podemos ouvir a sua voz. E quando nós estudamos o curso teológico e até mesmo na escola bíblica dominical, nós temos aprendido, porque nossas lições na escola bíblica dominical são lições riquíssimas em teologia. Nós aprendemos muito. E Deus, Ele fala através da natureza. A Bíblia diz, lá no Salmo 19, no versículo 1, que Deus fala através da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, nós entendemos com clareza que os céus manifestam a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade do Senhor nosso Deus, né? Mas Deus fala conosco também através da história. Na história, certa vez ouvi uma ilustração onde uma professora perguntou para um menino crente se a Bíblia contava a história do homem. E o menino disse: não, professora, a Bíblia conta a história de Deus. A Bíblia conta a história de Deus. É Deus se revelando, é Deus falando, é Deus ensinando, é Ele restaurando as suas criaturas. Então, Deus fala através da história. Deus também falou e ainda fala através de anjos. A palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz uma mensagem. E eles estão a serviço de Deus para o bem da humanidade e especialmente da igreja de Deus na terra. Os anjos estão a serviço de Deus para o bem do seu povo. E Deus fala também através de nós mesmos, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 da sua carta, ele fala que nós ficamos inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus, que somos criaturas dele, que ele existe, porque ele pôs em nós a consciência, que é uma virtude que herdamos de Deus, a nossa consciência, com conhecimento. Então Deus fala também através da Bíblia, a sua palavra encadernada, a Bíblia sagrada. E nós vamos assim percebendo que Deus fala de várias maneiras. É o que o escritor disse aqui: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes,
não foram poucas, e de muitas maneiras. Então, ele fala comigo, ele fala com você, falou com os irmãos do passado, os patriarcas, e ele continuará falando enquanto houver um ser humano na terra. Ele continuará amando e falando e demonstrando então o seu amor, a sua bondade. Deus é revelador, ele não é uma figura distante, ele não é aquele criador que criou suas criaturas, criou o universo e abandonou, como ensinam algumas filosofias. Não, ele é o Deus revelador, criador, sustentador, doador da vida. Ele interveio na história e revelou-se especialmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o autor da carta, ele diz assim: a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo. E eu ensino na classe de doutrina que todo filho é da mesma essência do Pai. Por esta razão nós cremos que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, da mesma essência do Pai. Certa vez Filipe pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ao que Jesus respondeu a Filipe, Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Os profetas disseram: assim diz o Senhor. Sempre que os profetas traziam uma mensagem de Deus para o povo, os profetas anunciavam antes: assim diz o Senhor. E Jesus Cristo não usou este palavreado. Jesus Cristo disse: eu, porém, vos digo. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Nestes dias, quando nós estamos alegres porque Jesus nasceu, Jesus humanizou-se, A cidade está toda enfeitada, muito bonita a cidade, mas nós sabemos também que muitas pessoas estão esquecidas, do verdadeiro sentido do Natal. Tem muita gente já andando pelas ruas, fazendo compras e tudo mais, e comprando também presentes e tudo mais, mas as pessoas estão esquecidas do aniversariante. Mas nesta época nós que já temos um compromisso com Deus, que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós temos que ter em mente que é muito importante para nós Jesus ter se humanizado. Algumas denominações não comemoram o Natal, dizendo que não sabe se foi, ninguém sabe que dia Jesus nasceu. Não sabemos o dia, podemos não saber o dia, mas uma verdade eu tenho sempre dito nas minhas pregações: Jesus humanizou-se e veio viver entre nós. Então, graças ao nosso Deus Pai, nós temos aí um dia para agradecer ao nosso Deus Pai por ter enviado o Filho. E no versículo seguinte, ele vai falar que Jesus Cristo foi constituído herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. E mais no versículo 3 ele vai falar que esse Jesus Cristo deu a vida dele pelas nossas vidas. Então, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Jesus disse: eu, porém, vos digo. A Josué, no capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse: não te mandei eu? Esforça e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, porque estou contigo por onde quer que andares. Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, 10 a 13. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Aí os irmãos poderiam estar dizendo: mas isto, pastor, foi escrito para o povo de Israel. E o que Jesus Cristo deixou para nós,
Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias pelos séculos dos séculos. Então, tanto para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu, para através dele cumprir a sua promessa de enviar um Salvador para a humanidade. Agora esse Salvador chegou e Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo de Deus. E aí esse Jesus, agora ele diz para o seu povo, a sua igreja, ele diz o quê? Eis que eu estou convosco. Assim como o Pai estava lá com o povo de Israel no Antigo Testamento, agora Jesus, o Filho, está com a igreja. Então nós temos que ter em mente o tempo todo que nós não estamos desamparados, nós não estamos abandonados. Bem, eu já disse que existem aí filosofias que pregam que Deus criou a humanidade e ausentou-se. Mas isso não é verdade. Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que se revela através da história, através da natureza, através da sua bendita palavra, né? E o profeta está dizendo, o escritor está dizendo, a nós falou nestes últimos dias, né? A história da igreja. Jesus é a pessoa central da história da humanidade. Jesus também é a pessoa central da história da igreja. Sem Jesus não há igreja. Pode existir corporação, pode-se fazer qualquer coisa aí, põe até o nome de Jesus, mas sem Jesus no coração não existe igreja. Nós vamos ver, por exemplo, Jesus corrigindo a igreja de Laodiceia. Por quê? A igreja havia se envolvido tanto com o secularismo que Jesus estava fora da igreja. E lá no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20, então nós vamos ver Jesus batendo à porta da igreja e dizendo, né? Abre, aquele que ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. São palavras do Senhor Jesus a uma igreja, a igreja de Laodiceia, que segundo a história, ela estava envolvida com a vida materialista, a vida secular. E às vezes eu tenho pregado sempre, irmãos, que se nos deixarmos levar pela vida secular, nós nos tornamos assim como a igreja de Laodiceia. Jesus fica do lado de fora. Muitos irmãos poderiam estar aqui, mas estão ocupados. E ocupados com o quê? Com a vida secular. Muitas pessoas deixam de vir aos domingos porque estão preocupados com a vida secular. E eu disse um dia desses, fazer compra, deixa o domingo para fazer compra, deixa o domingo de manhã para fazer faxina, deixa o domingo de manhã para visitar parente, para o lazer também. Uma vez ou outra vamos dar a razão para a pessoa que às vezes a pessoa trabalha de segunda a sábado, né? Mas geralmente nós temos secularizado, e precisamos ter cuidado. Então a história da igreja, ela traz Jesus centralizado, Jesus ressuscitado, e através de Jesus Cristo podemos ouvir a voz de Deus falando conosco cada dia da nossa vida, cada dia que nós temos uma oportunidade de ouvirmos a palavra, sempre é Deus falando conosco. Se o irmão lê a Bíblia, você vai perceber que Deus está falando com você. Você vai sentir isso. Aí eu estou lendo e não entendi muito bem, mas você questiona o texto e vai perceber que Deus tem uma mensagem para o teu coração. Nos Salmos, Deus fala conosco através de pessoas que vivenciaram as mesmas experiências que nós. Você está vivendo hoje, no século 21, um momento difícil. Se você abrir lá nos Salmos, no livro de Jó também, né? E você vai encontrar os personagens da história antiga que vivenciaram momentos tão difíceis quanto você.
Ah, teve problema no lar, teve problema de enfermidade, teve problema de repente faltou a fé, questionamentos, né? Já viu os questionamentos? Os irmãos já observaram isso? Asaf questionou, Abacuque questionou, Jó questionou. Porque eu sou crente, porque eu tenho a fé, porque eu confio no meu Deus, mas o outro que não confia é o que prospera. Hoje eu estava vendo o capítulo 21 de Jó. Jó faz esses questionamentos também, né? Ele questionando. O outro é ímpio, maldoso, vingativo, odioso, e ele passa bem a vida, vai muito bem as coisas para ele, prospera. E o justo passa por momentos difíceis, grandes dificuldades. Mas vamos continuar crendo, porque o Deus que fala é o Deus que cuida, é o Deus que honra a nossa fé, é o Deus que sustenta, é o Deus que prometeu: eu te esforço, eu te ajudo, não pasme nem te espantes. Então, continuemos crendo. Mas muitas pessoas não têm ouvido. Muitas pessoas não têm ouvido a voz de Deus. Não tem tempo para Deus. Certa vez eu disse a um senhor que ele disse que não tinha tempo para estar aqui no templo adorando a Deus. E eu disse que quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Porque o tempo nós fazemos, o tempo é uma preciosidade que Deus tem nos dado. Cada um usa como achar conveniente. Mas é uma preciosidade o tempo. E às vezes nós chegamos numa certa idade e chegamos a uma conclusão também que parte do nosso tempo foi perdido. Já observaram isso? Os irmãos já viram isso? Eu poderia ter realizado tal coisa, poderia ter feito isso, ter feito outra coisa, mas não fiz e agora passou o tempo. E agora não dá mais tempo. Por quê? Chega uma época que nós temos menos pela frente do que já passou. A Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. E até passa. Nós temos irmãos aqui com mais de 90. Graças a Deus. Aí a melhor deles é canseira e enfado. Então, se a duração da nossa vida é de 70, quando você passa dos 35, 40, já tem menos pela frente do que o que passou. E aí é tempo de fazer, então, uma avaliação e aplicar bem nossas vidas no caminho de Deus para honrar a Deus e abençoar a vida do próximo. Não é isso que Jesus falou? Quando o doutor da lei questionou Jesus, qual o grande mandamento? Aí Jesus falou o quê? Respondeu o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós entendemos que a nossa vida, ela está sintetizada nessa verdade: amar a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então devemos viver nesta fé que o Senhor fala conosco. Mas o inimigo tem cegado as pessoas e tapado os ouvidos para que elas não ouçam a palavra. Já nos dias do profeta Isaías, o profeta Isaías já dizia que o inimigo, no capítulo 40, versículo 9 e 10, que o inimigo cegou os olhos, endureceu o coração das pessoas, para que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, por isso elas não se convertem e não são curadas. E Paulo também fala sobre esse assunto em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus deste século mau, desse sistema maligno que nós vemos aí,
de pecaminosidade, muito pecado. Muita perversão em todos os sentidos. Mas Deus continua falando. As igrejas estão aí, os pregadores estão aí, a palavra de Deus está aí, os acontecimentos estão aí, as catástrofes naturais estão aí, e é Deus falando, Deus trazendo à nossa memória as suas verdades eternas. Mas o versículo 2, a Bíblia diz que Deus constituiu a Jesus Cristo como herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 1 da segunda carta, no versículo 1, ele disse: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então Jesus Cristo, ele foi constituído por Deus também como juiz dos vivos e dos mortos. E lá em Filipenses 2, a Bíblia diz que diante de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, Jesus foi constituído por Deus como Salvador dos pecadores e também juiz de todos. Todas as glórias terrestres e celestiais pertencem a Jesus Cristo. Todo o poder foi-lhe dado no céu e na terra, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, este versículo é profundamente doutrinário, porque por imagem nós entendemos o mesmo ser. É o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Jesus venceu e ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está junto com o Pai. Gosto muito lá de Apocalipse 5, no versículo 12, se não me falha a memória, onde a Bíblia diz que o Cordeiro está sentado no trono e assentou-se com Deus no seu trono. E o Cordeiro é digno de receber honras, louvor, glória e poder e para todo sempre. E isto significa o quê? Que Jesus Cristo deve sim ser adorado. Embora algumas denominações dizem que Jesus Cristo não é Deus e que ele não deve ser adorado, biblicamente nós entendemos que ele está junto com o Pai e deve receber honras e glórias ao Cordeiro que está no trono. Sejam dadas glórias e honra e poder e força para todo sempre. Para todo sempre. Então, que Deus possa ter nos abençoado nesta meditação. Amém? Vamos orar? Deus nosso Pai, nós somos agradecidos ao Senhor de todo o nosso coração por este momento, ó Deus, momento da meditação da Tua Palavra, porque o Senhor, ó Deus, falou antigamente e o Senhor continua falando hoje, ó Deus, e o Senhor fala de várias maneiras. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade espiritual para entendermos a Tua voz, sensibilidade psíquica, ó Deus, física. Cuida da nossa mente, Senhor, para que nós possamos entender a Tua fala, entender, ó Deus, a Tua palavra. E, ó Deus, o Senhor deseja restaurar nossas vidas. O Senhor é o nosso Pai e como Pai o Senhor deseja que nós sejamos filhos bem-sucedidos, ó Deus. Pai querido, obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, enche os nossos corações de esperança, enche os nossos corações de humildade, de amor, de coragem, otimismo, os valores espirituais, ó Deus. Pai querido, nosso Deus,
Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Tantas maravilhas o Senhor tem operado. E oramos no nome de Jesus. Amém, meu Deus.